O fim do mundo está próximo. Será que o cristianismo e o satanismo entram em acordo quando o assunto é este? Segundo o ex-satanista agora convertido, Daniel Mastral, há até mesmo um calendário que indica o início do fim. E aí? Você está preparado? Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje vou falar a respeito de um assunto que, a cada evento que mexe com o pensamento e o comportamento em escala global, como a recente pandemia do Covid, aproxima ainda mais a humanidade de uma catástrofe de nível apocalíptico, pelo menos teoricamente. A Bíblia cita no livro das Revelações de João que o fim dos tempos será marcado pela volta de Jesus. Disso, a maioria das pessoas está cansada de saber. Neste dia, tudo que conhecemos, tudo que vemos e sentimos, todo o sentido da vida será perdido. E se salvarão somente aqueles que creem que Pai, Filho e Espírito Santo são uma só coisa. E claro, aceitem essa tríade como sendo a única verdade. Essas almas estarão salvas. No entanto, antes de Cristo voltar, a humanidade será apresentada a uma espécie de líder, ou que se apresentará como sendo um. No início, ele se mostrará como um unificador e pacificador, alguém que irá trazer uma solução para os problemas mundiais que irão surgir, ou que já estão surgindo. Segundo algumas fontes, a partir do momento em que poderosos demônios forem libertados e trazidos à presença humana. A humanidade viverá a sensação de prosperidade e paz, contudo, sem se dar conta de que essa sensação é apenas superficial, passageira, e que poderá se desencadear no verdadeiro caos. Mas, antes da tempestade, haverá calmaria, o grande reset, algo que a humanidade aceitará de bom grado, ignorando ao mesmo tempo que ali estará se iniciando a tribulação para, pouco tempo depois, vir a grande tribulação. Atualmente, só quem não se encontra no planeta Terra é que não vê o estardalhaço que vem acontecendo no mundo da política global, que tem feito os países se dividirem, assim como no mundo das religiões, que tem ocasionado o distanciamento de grupos de pessoas em todo o mundo. Será que isso indica que os demônios já foram libertados? Recentemente, a inauguração do maior túnel ferroviário do mundo, construído entre a Suíça e a Alemanha, deixou muita gente desconfiada e até amedrontada, devido ao teor do espetáculo que foi apresentado. Inaugurado em 1º de junho de 2022, o túnel possui 57 quilômetros de extensão e foi construído sob as altas montanhas dos Alpes, a fim de diminuir a distância e o tempo gasto de viagem entre os dois países, chegando a economizar 1 hora e, de certa forma, barateando os custos de transporte. O fato que chamou a atenção de muita gente, especialmente dos religiosos, foi o teatro feito para essa inauguração. A peça, criada pelo alemão Volker Hess, foi baseada em uma antiga lenda suíça alpina que conta que, para facilitar a travessia dos aldeões num trecho de altos penhascos, o diabo construiu uma ponte, mas com a condição de ter a alma do primeiro que a atravessasse. Espertos, os aldeões teriam colocado uma cabra no lugar de uma pessoa para fazer essa travessia, na tentativa de ludibriar o feitor da obra. Enfurecido,
O diabo foi até uma enorme rocha a fim de jogá-la sobre a ponte e destruí-la. Mas antes disso, uma das aldeãs havia fixado uma cruz sobre a rocha, impedindo que o capiroto se aproximasse e concluísse seu plano. A cerimônia contou com europeus poderosos, como a chanceler alemã Angela Merkel, o presidente francês François Hollande, o chanceler austríaco Christian Kerr e o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi. Porém, grande parte dos civis presentes e do público que assistia à transmissão pela TV viram nessa festa uma premissa para o que a humanidade haverá de vivenciar, ou pior, já está vivenciando. Em outras palavras, tratar o evento como bizarro e desrespeitoso, uma vez que os adereços, figurinos e imagens simbólicas sugeriram temas do apocalipse, do paganismo e da magia negra. Outro tema que assusta boa parte da população e que é pauta de reuniões como o Fórum Econômico Mundial é o chamado Grande Reset, que consiste em reiniciar o atual modelo do capitalismo e promover um desenvolvimento mais sustentável. As medidas propostas por este modelo mudariam completamente a economia mundial e também os aspectos ambientais. Calma que eu explico. Como o fórum aconteceu no início da pandemia do Covid, os idealizadores deste modelo, apoiados por gente como o Príncipe Charles, propuseram criar indústrias mais sustentáveis, um mundo mais saudável e próspero. O que inicialmente pode parecer uma iniciativa válida, segundo os antagonistas da ideia, na prática, o plano proposto é um pouco vago e pode resultar no fortalecimento do papel do Estado. De acordo com o chefe do fórum, Klaus Schwab, além de um mundo mais sustentável, a ideia era pôr fim aos subsídios dados aos combustíveis fósseis. Era a intenção também gerar maior imposto sobre a riqueza, determinar novas regras sobre o trabalho, entre outras medidas, o que, para os especialistas contrários à ideia, pode acabar gerando uma interferência em diversos aspectos nos atuais padrões de vida. Políticos conservadores, instituições financeiras, diversos meios de comunicação e até mesmo instituições religiosas são contra tal modelo e criticam a iniciativa por ela ser uma ameaça à economia global e à liberdade individual, uma vez que o controle de tudo isso acabaria nas mãos do Estado. Hoje, pelo menos na maioria dos países, isso é algo impensável. Uma outra coisa preocupante relacionada ao fim dos tempos, mas que não é de hoje que vem sendo testada, é o uso de uma substância retirada no processo de oxidação da adrenalina, um dos hormônios que possuímos. Tal substância é uma molécula chamada adrenocromo. Tudo bem se isso fosse apenas uma questão voluntária, em que um adulto fosse até um banco de sangue e doasse sua parte para alguma utilização prática e benéfica. Porém, acontece que seu uso tem sido feito de forma implícita e ilegal, e bota ilegal nisso. O que se fala a respeito do adrenocromo é que pessoas de grande poder aquisitivo estariam o utilizando para fins de rejuvenescimento e pagando muito, muito caro por isso. Até aí tudo bem também, não? Afinal, quem não gostaria de descobrir a fonte da juventude? O problema está na forma que estão usando para obter essa molécula. De acordo com as fontes, crianças entre 7 e 10 anos seriam assediadas e levadas a um determinado local. Então, elas precisariam ser aterrorizadas sob tortura, a fim de gerar adrenalina suficiente no organismo.
Mas até chegar a este ponto, a criança em questão já estaria se aproximando de sua morte. Nesse momento, retira-se o sangue da criança e, num laboratório, é feita a extração do hormônio desejado do sangue. Posteriormente, o cliente compra esse hormônio e o injeta em sua corrente sanguínea. Segundo os satanistas e outros seguidores da ideia, o adrenocromo é um verdadeiro milagre da juventude. Para Daniel Mastral, o ex-satanista, o comércio dessa substância é uma das maiores fontes de renda da instituição, que tem sua matriz nos Estados Unidos. Mas seu campo de ação é mundial. Agora você deve estar se perguntando: e quando a criança morre? O que é feito do corpo? Ainda segundo disse Daniel em uma entrevista a um podcast, elas são cremadas, se transformam em pó e acabam entrando para as estatísticas de desaparecimento. Mas não pense que o satanismo é algo fácil de ser dizimado. De acordo com Daniel, várias esferas da sociedade, como artistas de renome, agentes da lei e da justiça, e principalmente governos, estariam envolvidos com a doutrina, fazendo de tudo para proteger essa ideologia do terror e a si mesmos. Ou seja, são pessoas que compartilham com todo esse terror e, mais ainda, com o controle das massas. E o que não seria nenhuma surpresa é o fato do Illuminati, um grupo secreto com atividades obscuras, ser um braço do grupo satânico. Horrível, não? Tudo isso faz parte de um aglomerado de acontecimentos prévios à vinda do anticristo, como se estivessem preparando o terreno para sua recepção e posteriores ações. O fato é que a cada dia que nasce, temos testemunhado ocorrências absurdas por todo o globo. E sempre que acontecem, as vítimas são os inocentes, os que creem na tríade sagrada e, pior, também as crianças. Bom, agora sobre o calendário. De forma não oficial, o ex-satanista falou em uma das entrevistas a respeito do dia 31 de outubro de 2023. Guarde esta data, pois é nela que haverá uma reunião dos satanistas oficiais. Na verdade, será uma espécie de ritual. Nele, será aberto um portal e, a partir daí, haverá um desdobramento de acontecimentos durante cerca de 3 anos, que são conhecidos como a Era da Tribulação. Nesse período em que os demônios estarão soltos, é que o anticristo passará a ser reconhecido e elevado ao patamar de herói, uma vez que será ele quem encontrará uma solução para, entre aspas, salvar a humanidade. Após estes 3 anos, então, teria início a grande tribulação, em que as coisas se tornariam muito piores para o mundo todo. Na Bíblia, é citado que o dilúvio foi a forma que Deus encontrou de reiniciar a vida na Terra, uma vez que a promiscuidade, a avareza e os abusos tinham tomado conta da humanidade. Se isso é realmente um fato histórico e não só bíblico, o Apocalipse é passível, sim, de acontecer. Para finalizar, gostaria de fazer um adendo. Para Deus, o impossível torna-se possível e bem-queridos são os que seguem seus preceitos. Hoje, é difícil afirmarmos o que é certo ou errado, mas fomos orientados de forma a praticar o bem, não interessa a quem. Fomos ainda orientados a agradecer pela vida e pela liberdade de ir e vir, coisa que, infelizmente, poucos de nós nos lembramos. E lembre-se, a vida é um vapor.
Hoje estamos aqui, mas não sabemos nada sobre o amanhã. Portanto, viva da melhor forma que achar, só que não em detrimento da felicidade de outras pessoas. É isso. Por hoje fico por aqui. Quero ler nos comentários a sua opinião a respeito disso que acabamos de ver. Tudo bem? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.